Alô, Nação Azul, sempre no pedacinho que a galera gosta. Em nome dessa marca aqui, o Bravo Bet, a bet de quem é bravo de verdade. Casa de apostas 100% regulamentada. A Bravo Bet, o bravo no bom sentido. Mas eu tô bravo, hoje eu tô bravo com o resultado e principalmente com mais uma atuação lastimável do time do Cruzeiro, a falta de produtividade. Falando também em nome dos Supermercados BH Maior, com você, os demais parceiros que aí estão no rodapé dinâmico do canal A Voz Celeste. Internacional 3-0. Foi barato, ficou barato para o Cruzeiro. Era para tomar de 4 ou de 5. Poderia até ter feito um gol, mas nem competência para isso teve. Falta de sorte só no tirambaço do Wanderson, que beijou o travessão. Mas o Gabigol não teve competência, o Kaique não teve competência e a bola que entrou com o Eduardo, o cruzamento do William, a bola já havia ultrapassado a linha de fundo. O Cruzeiro já levava sufoco, o Internacional já alugava meio campo desde o início da partida. Povoando aí o campo de defesa do Cruzeiro, pressionando bastante, criando oportunidades, criando chances, defesas do Cássio. Até que, aos 20 minutos, 21 minutos, a expulsão do Jonatas Jesus, zagueiro. O árbitro pegou uma falta no jogador Wesley, pegou a falta e aí o que ele fez? Considerou que era situação de gol para o Internacional. Acho que foi muito rigoroso, não sei se era chance real de gol. Exagerou, o Cruzeiro foi assaltado, foi prejudicado, tudo bem. Até posso concordar que realmente foi um erro também inaceitável da arbitragem, do seu Marcelo de Lima. Aliás, nunca gostei dele como árbitro, nunca gostei. Prejudicou sim, prejudicou muito o Cruzeiro, porque 11 contra 11, já é complicado você desbancar o Internacional nos domínios deles. No Gigante da Beira-Rio, imagina ficando com um homem a menos. Mas eu não vou atribuir essa derrota única e exclusivamente a esse episódio, a esse lance da expulsão do Jonatas Jesus. Eu acho que 11 contra 11, 10 contra 10, 9 contra 9, 8 contra 8, o Cruzeiro perderia. De toda forma, porque o Internacional tecnicamente era melhor, foi melhor, e os números em campo comprovaram isso, a começar pelos gols. Tudo bem, os gols vieram depois da expulsão do Jonatas Jesus. Não importa, não importa. Repito, não vamos atribuir a expulsão do Jonatas Jesus mais uma fraca atuação do Cruzeiro nesta temporada e sob o comando do técnico Leonardo Jardim. Inclusive, o meu título aqui do comentário é esse: derrota desenhada, mas passividade do time, diretoria e do mister é inaceitável. O Leonardo Jardim, 7 jogos no comando do Cruzeiro. Uma fase de 35 dias aproximadamente de preparação. Não mostrou ousadia em nenhum momento. O Cruzeiro não mostrou produtividade. O Cruzeiro não mostrou melhoras. O Cruzeiro não mostrou esquema tático dentro das 4 linhas. Não conseguiu, sob o comando dele, fazer sequer uma boa apresentação. Venceu o Mirassol daquele jeito que vimos, levando sufoco, com o adversário tendo até mais finalização do que o próprio Cruzeiro jogando no Mineirão. Saímos para enfrentar União Santa Fé, um time horroroso, e o Cruzeiro conseguiu ser pior ainda. E aí, o seu Leonardo Jardim, com a escalação que ele colocou lá, um misto, poucos titulares, reservas, abriu mão de uma estreia numa Copa Sul-Americana, uma competição altamente rentável, onde o Cruzeiro teria maiores chances, e ainda tem, vai depender dele, é só se recuperar, a começar na quarta-feira, diante do Mushuc Runa, que é do futebol, o Mushuc, você falou há pouco aí? Equatoriano. Futebol equatoriano. Do Equador, bom mesmo é esse Ener Valencia, hein?
E o Cruzeiro não tem um jogador desse. Como que o Internacional consegue buscar bons jogadores? Vitinho, buscou esse Oscar Romero, né? E outros mais aí. E o Cruzeiro não conseguiu buscar, tendo uma diretoria, tendo o Alexandre Matos vivido no futebol. E não conseguiu contratar realmente a contento. Então esse é o meu título, derrota desenhada, porque eu já dizia durante a semana que eu estava temendo esse jogo. E antes da partida, antes da bola rolar, eu falei favoritismo total da equipe do Internacional. Avaliando tudo que foi passado até pelo Pedro Reis, nosso colaborador aqui no canal, o garoto de Divinópolis, que passou um raio-x da equipe do Internacional. Um time certinho, bem dirigido, bem comandado pelo seu treinador, o Roger Machado. Então, a superioridade do Internacional, ela era iminente. Era visível ao longo da semana. O que a gente poderia arrumar era, no mínimo, um empate lá, que já teria um sabor assim, como que eu poderia dizer, para se comemorar, um sabor assim, agradável. Mas foi impossível, isso foi impossível. Eu vou separar o erro da arbitragem dos erros do Cruzeiro, do time que não é efetivo, do time que não produz, do time que não tem entrega dentro das quatro linhas, de jogadores que estão envergando a jaqueta do time celeste e não estão correspondendo em campo. E a gente pode citar um dos principais, que é o Gabigol, que chegou com todo o cartaz, com toda a pompa de títulos, de artilharia por onde passou, e que está sendo uma decepção até aqui. Há muito que a gente não vê o Matheus Henrique jogar o seu verdadeiro futebol. Hoje o William inexistiu no jogo. A zaga marcou com os olhos, assistiu, tudo bem. Ficou mais vulnerável diante da superioridade numérica a partir dos 20 minutos do primeiro tempo, com a expulsão do Jonathan. Kaique, mais uma vez, não disse ao que veio. Romero tá em queda o futebol dele. Eu disse isso no Mineiro e fui criticado aqui. Sabe, pessoal largou a borduna pra cima de mim. Pô, tá criticando o Lucas Romero? Tá jogando nada. Essa é a verdade. Tem o respeito do torcedor, tem o meu respeito? Tem, mas não tá jogando, pô. Esse Wanderson não deu liga até hoje. O Dudu hoje também, no jogo, inexistiu. Caio Jorge ficou no banco, nem entrou, né? Caio Jorge nem entrou. Aí quando o Mister foi mexer lá, o Mister Magu foi mexer, já era tarde, mas mexeu depois dos 30 minutos, ia resolver o quê? Colocou até o Marlon, que havia sido esquecido por ele, colocou até o Marlon para arrumar o quê? Então, eu realmente estou desolado, estou triste, como você, torcedor, está. É um time sem competitividade, não joga. É um time desarrumado, parece um time que entra em campo com medo dos adversários. Não demonstra nenhuma ousadia, sabe? Então, com relação à diretoria, que eu também estou cobrando, não vou cobrar do Pedro Lourenço. Aliás, vou cobrar sim do seu Pedro Lourenço uma posição em relação à CBF. Mandar lá o Alexandre Matos. Não vai reclamar nas redes sociais como ele fez, não. Que o Cruzeiro foi assaltado. Vai reclamar lá na CBF. Viaja amanhã, vai lá para a CBF. Aliás, sai de Porto Alegre, vai direto para o Rio de Janeiro, vai lá na CBF representar o Cruzeiro, pô. E outra coisa, se o Matos não está funcionando, se o Paulo Pelaipe não está funcionando, o Pedrinho tem o poder, porque ele é o dono do clube, ele é o dono da SAF, de chegar e mudar. Eu sempre fui fã do trabalho do Alexandre Matos, em outros tempos. Poxa, mas existem altos e baixos da profissão. Ele não está num bom momento, ele não acertou nada. As contratações, a maioria, foram equivocadas. E o torcedor está vendo isso, e a gente está vendo, isso é público e notório. Tem que existir uma autocrítica. Ele mesmo, via público, como dirigente que é, e não é aparecer para falar na imprensa só de arbitragem, não. É fazer o meia-culpa também. O seu Paulo Pelaipe tá lá, era para passar para o seu Leonardo Jardim, ô mister. O Cruzeiro já está carecendo disso, nessas posições assim, assado. Deixaram para ele, recém-chegado, pedir só um reforço. Como foi frisado pelo próprio Pedrinho,
que era um jogador liberado de campo. Pô, gente, precisava muito mais, pô. Há quanto tempo, quando o Campeonato Mineiro terminou, aliás, no Campeonato Mineiro eu já estava dizendo isso. Eu falei, ó, pro brasileiro, pra Sul-Americana e pra Copa do Brasil, mão cheia. O Cruzeiro vai precisar de no mínimo 5 grandes reforços. Quando eu falo grande, estou falando também de craques, não, que isso é difícil, é complicado. Quem tem não vende, e sabe? Como que você vai tirar uma Arrascaeta do Flamengo? A gente reconhece, é complicado, mas tinha que ter corrido atrás de alternativas e não correu, meu Deus do céu. Não é eu que tenho que correr, não é o torcedor tá vendo há um tempão. Então tinham que ter buzinado lá pro mister o que estava acontecendo, o que aconteceu com outros treinadores, e reconhecer que o elenco não estava qualificado para começar o Campeonato Brasileiro e a Copa Sul-Americana, e batendo a porta daqui a pouco a Copa do Brasil. Do contrário, se não reforçar, se não contratar, se não mudar, não vai resolver nem o seu Leonardo Jardim, nem o treinador que chegar, nem o Dorival Júnior, nem Renato Gaúcho, quem quer que seja. Não vai resolver. Tem que haver um consenso e fazer com que o bom senso prevaleça. O meia-culpa aqui, pô, vamos reunir, peraí, onde que não? Aqui, seu Matos, o senhor não está tendo um rendimento satisfatório, vamos reconhecer isso aí, então vamos buscar uma outra alternativa no mercado. Vamos dar uma renovada nessa diretoria, sabe? E jogador que não está resolvendo, não vamos insistir. Para que insistir com um jogador que não está rendendo satisfatoriamente, que não está dando liga? Agora eu entendo por que o Wallace veio parar no Cruzeiro, por que o Atlético Paranaense liberou com a maior facilidade esse Christian. Estou falando de 2 jogadores que nem foram a Porto Alegre. Então eles não podem ser culpados absolutamente de nada hoje. Então, uma lástima a semana do Cruzeiro. A derrota para o União Santa Fé foi vergonhosa. E hoje eu só não vou dizer que foi vergonhoso, porque realmente o Cruzeiro foi prejudicado pela arbitragem, mas não estava jogando nada até a expulsão. Não estava jogando nada e não estava produzindo mais uma vez absolutamente nada. É um time totalmente desorganizado dentro das 4 linhas. A partir do momento que você tem um jogador a menos, o que é que você tem que fazer? Pelo menos buscar um empate. E para buscar um empate, povoar o meio-campo. Armar um esquema tático para o time se defender e ir num contragolpe. E nem isso o mister soube fazer. E nem se impor dessa maneira o Cruzeiro soube. Por quê? É falta de quê? Não teve tempo para treinar? Não estou pedindo a cabeça do mister, longe disso, foi a 7ª partida dele. Eu seria criminoso da minha parte e leviano da minha parte pedir cabeça dele. Não estou pedindo. Até da diretoria eu entendo que tem que mudar. Se não está dando resultado, Matos, se não está dando resultado, o seu Paulo Pelaipe tem que mandar embora. Tem que trocar, tem que mudar as peças. Mas eu vou isentar mais uma vez o Pedro Lourenço. Ele é empresário, bem sucedido. Ele é torcedor, ele é um apaixonado pelo Cruzeiro. É o dono do clube, comprou o Cruzeiro para salvar o Cruzeiro. E tem bala na agulha para contratar. E tem o poder da caneta de decisão. E ele está pegando bagagem e experiência agora. E quem tem experiência, quem tem bagagem, é que tinha que ter orientado ele. É que tinha que ter buscado melhores alternativas no mercado em termos de contratações. Esse é o meu pensamento. Não quer dizer com isso que eu seja o dono da razão, e aí é com você, pode interagir, pode deixar aí também o seu pitaco. Mas eu não tô vendo luz no fim do túnel não, pô. Terça-feira sem torcida, quarta-feira sem torcida. Contra esse Muxac Runa. E no outro domingo, São Paulo, gente, jogando essa bolinha que a gente tá jogando, dá pra trazer alguma perspectiva, a não ser rezar e torcer? Mas só rezar e torcer não resolve, tem que ter competência, tem que ter futebol, tem que apresentar alguma coisa. E que a partir de quarta-feira o Cruzeiro seja MP10 e mais 10. O Theo já chegou. Agora é hora do seu Matheus Pereira concentrar tão somente na bola, no futebol, em ajudar o Cruzeiro na sua recuperação. E a diretoria rever conceitos, ter autocrítica. E se necessário for que o Pedro promova realmente mudanças nessa diretoria, é o meu pensamento. Perder para o Internacional é normalíssimo, principalmente com 1 a menos, da forma que o Cruzeiro ficou a partir dos 20 minutos do primeiro tempo. Mas o que nos preocupa é que a gente não vê nenhuma evolução, não vê nenhum futebol, não vê nenhuma produtividade. E que o time, que eu estou dizendo há tempos, não está qualificado o suficiente para um campeonato brasileiro e outras competições que ele tem, como a Sul-Americana e a Copa do Brasil que virá. É o que eu penso.